no qual eu vou ler apenas 14 versículos, vou ler, só para a gente já ter uma visão panorâmica do assunto, né? Capítulo 5, versículo 1, fala assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. Primeira pergunta, irmãos, quem é esse que está sentado no trono? Jesus. Calma. Respira aí, já a gente vai saber, vamos lá. Então, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora, se eu perguntar, vai dar para saber, né? Dá ou não dá? Agora acho que dá para saber, né? Quem é que estava no trono, né? Porque falou primeiro que tinha um assentado no trono, que estava com o livro na destra. Mas agora está falando do cordeiro, que tomou o livro do que estava sentado no trono. Aqui, ó, está falando aqui, ó. Tomou, e aqui está dizendo assim, ó: Viventes entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou, no versículo 7, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, a gente vê que não era Jesus que estava sentado no trono, né? E havendo... Já mudou minha resposta. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, assim, nós já começamos a ver que algumas perguntas que às vezes nós fazemos já estão a resposta inserida no próprio texto. Por isso que é importante nós nos atentarmos a uma das orientações que o pastor antes já passou aqui, em outro momento, mencionando a respeito do texto sem contexto vira um pretexto, né? Então nós temos que sempre discorrer todo o texto para que a gente possa entender todo o contexto, né? E não somente ler um versículo isolado, né? É que nem aquela situação que diz, né? O homem foi lá, quis tirar uma palavra para ele, aí fala lá e Judas foi e se enforcou, vai tu e faz o mesmo. E ele foi lá e...
Tenta entender o contexto, irmão. Tenta entender o contexto. Então, é importante a gente discorrer todo o texto sagrado. Pois bem, o cordeiro aqui, nós vamos ver que o tema deste capítulo é o cordeiro que é o único digno de revelar e executar o plano soberano de Deus. Havia um choro no céu. E é até estranho dizer isso. No céu, tendo choro, tendo tristeza, né? Mas nós vamos ver que aqui nesta visão ou revelação que João recebe, nós vamos ver que ele chora por ver que não havia no céu ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o nosso objetivo nesta noite é, primeiro, entender o contexto do capítulo 5 e também o significado do livro selado. Porque também, entender também por que ninguém era digno de abrir este livro. E também identificar a identidade do leão e do cordeiro. Vamos ver também que o início dos juízos da grande tribulação, esse capítulo 5, basicamente é um preparo para começar a mostrar os juízos que haverão de acontecer a partir do capítulo 6 a seguir. Se não me falha a memória, vai até o capítulo 8. Então vai ter alguns juízos que vão acontecer aí, a abertura dos selos. Então esse capítulo 5 basicamente é um preparativo para compreender a abertura dos 7 selos. Também mostrar, esse capítulo ele mostra também a centralidade de Cristo no plano da redenção e por fim a adoração celestial, que é aquele cântico que eles entoam ali. Pois bem, o contexto histórico da época nós já bem sabemos, que vai mostrar que João, agora que está na ilha de Patmos, conforme o capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver que dentre os anos 94, 96 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, é um período em que a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Nós fizemos referência das cartas às 7 igrejas, mostramos qual que era o cenário da época, qual que era a mensagem para cada igreja naquele período, né? Cada um tinha uma certa exortação, uma ou outra ali não recebia, mas tinha aquela que sempre recebia ali admoestações, exortações, orientações. Pois bem, quando nós olhamos o capítulo 4, no capítulo 4 nós vimos Deus no trono. Então já fica até a resposta dessa pergunta que nós fizemos logo aqui no começo. No capítulo 4 estava a resposta, que é Deus sentado no trono. E o que ele está fazendo no trono? Governando o universo, governando todas as coisas. Nós vamos ver também que enquanto Deus está no trono, há uma grande adoração sendo entoada ao Pai. Pois bem, quando nós chegamos no capítulo 5, nós vamos começar a observar o plano de Deus para julgar o mundo. Ou seja, Deus é amor, mas também Ele é justiça. E por Ele ser justiça, Ele vai agora cumprir um julgamento, o julgamento da humanidade. Pois bem, o único que pode executar este juízo é a pessoa de Jesus. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 5. O início dos acontecimentos da grande tribulação. E enquanto o capítulo 4, ele procura enfatizar o Criador, já o capítulo 5, ele procura enfatizar aquele que é o Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para compreender aqui o contexto profético, o capítulo 5, ele funciona como uma introdução aos juízos que começam no capítulo 6. Sem que alguém digno para abrir o livro, nós vamos ver que se não tiver alguém digno para que abra estes livros, os juízos não são executados, ou seja, não haverá juízo, não haverá restauração, não haverá reino milenar, não haverá novos céus e nova terra. Então é necessário que apareça ou que surja alguém aqui nesse cenário para poder ser digno de abrir e desatar os 7 selos. Daí, quando nós começamos a olhar o versículo 1 que diz assim: vi na mão ou na destra daquele que estava sentado no trono um livro.
nós vamos perceber algumas características desse livro. É um livro que está escrito por dentro e por fora. Ele é completamente preenchido, não fica nada sem complementar ali. Então ali está todo o cenário, toda a história, tudo aquilo que haveria de acontecer. Outro ponto importante é que este livro ele está selado com 7 selos, querendo dizer que a mensagem ela vai ser entregue para alguém em específico, ela não pode ser aberta ou entregue para outra pessoa, só para aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pois bem, e o que isso representa? Vai representar, ou melhor, esse material apresenta algumas interpretações. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vamos ver diversas linhas aí de entendimento do Apocalipse. Tem amilenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tem várias linhas de pensamento. É importante a gente tratar sobre esses assuntos, por quê? Para a gente entender até a nossa posição. Porque diante deste monte de compreensões, de entendimento, às vezes a gente fica ali boiando, né? Não sabe. Por exemplo, tem uns que acreditam aí que nós já estamos na grande tribulação. Que nós já estamos vendo aí guerras, rumores de guerra, já estamos vendo aí um monte de situações, de catástrofes acontecendo. E daí tem alguns que olham, é mesmo, né? Você viu? Olha o que aconteceu lá não sei aonde. Né? E começa a usar essas situações aí para querer dizer que realmente está acontecendo já a grande tribulação, que o Trump lá é uma besta, enfim, mas aqui no Brasil também tem uma besta também, enfim, vai indo, vai caminhando, um monte de besta, né? E a gente vai tá gravando, não, brincadeira. É besta para cá, é besta para lá, tem um monte aí. Pois bem, então nós vamos começar a ver que devido a essas linhas, esses entendimentos, às vezes a gente acaba, vou usar até uma expressão aqui meio simplória, assim, vamos assim dizer, a gente acaba bugando. Qual que é o entendimento correto? Né? A gente vai passar na grande tribulação? Não vai? Como é que vai ser? Tem uns que acreditam que vai passar na grande tribulação, tem outros que não acreditam, tem outros que, enfim, cada um tem uma linha de entendimento. A nossa linha é que nós não passaremos pela grande tribulação. Então, assim, essas catástrofes, esses selos que serão abertos, esse julgamento, que irá acontecer, nós entendemos que nós não estaremos aqui para ver. Então, assim, é importante entender? É importante entender, mas nós não estaremos aqui, né? Nós estaremos aqui. Então, é importante nós compreendermos a nossa linha de entendimento. Nós somos arminianos, né? Então a gente procura compreender de forma clara a nossa linha de entendimento para não ser pego aí fora. Às vezes tem um pessoal que bate na sua porta aí, chama você para bater uma prosa e daí te coloca no bolso. Já ouvi falar de pessoas que eram arminianos, assembleianos, enfim, né? E se deixaram levar por esses ensinos. Só que é o seguinte, irmãos, uma vez eu estava compartilhando, não lembro quem foi. Eu conheço um presbítero lá do Ministério da Família Paulista, presbítero Israel. Ele é apologeta. Apologeta é aquele que geralmente debate muito sobre questões em relação a outras igrejas, outras linhas de entendimento, enfim. E ele é muito aprofundado na questão desta igreja e desse povo aí que fica batendo nas portas, né? Então, teve uma vez que nós fomos num evento, inclusive um lançamento de um livro deles, e chegando lá ele conversava, parecia que ele era o TJ e colocava os TJ no bolso, porque ele falava a edição da revista, o título da revista, quando que foi lançado, quando que foi não sei o quê, e os camaradas gostou dele, pegou contato e tudo. Olha que maravilha. Já pensou, irmão velho, nós chegamos a um nível de conhecimento, de argumentações, para poder chegar, entrar num ambiente como esse, e eles nem sequer perceber que eu sou assembleiano, de tanto conhecimento? Já pensou? Que maravilha? Quem sabe um dia eu trago aí esse presbítero aqui para estar ministrando para nós, né? Algum estudo, que ele é muito voltado mais para o estudo, para o ensino, né? Então quem sabe um dia a gente consegue alinhar para ele estar vindo aí, vocês vão conhecer, o rapaz domina mesmo. Então eu vim com ele ali, eu fiquei só assim do lado, né? Quem fica em silêncio é tido por sábio, né?
Eu preferi me dar por sábio. Pois bem, continuando aqui. Nós vamos ver que alguns entendem que dentro deste livro há o plano soberano de Deus, que vai dizer a respeito de toda a história futura determinada por Deus. Há uma outra linha que entende que este livro selado é o livro da vida, cuja interpretação é defendida por alguns comentaristas. Há uma terceira linha de entendimento que diz que se trata do Antigo Testamento sendo cumprido em Cristo. Então, alguns entendem que esse livro selado se trata do Antigo Testamento sendo cumprido em Cristo, relacionando o rolo até mesmo ao livro de Isaías, conforme Lucas 4:21. E tem a nossa posição, a nossa posição que nós temos, que vai dizer que neste livro selado vai tratar dos juízos divinos, dos acontecimentos do capítulo 6 até o capítulo 8, como já mencionei, que é a abertura dos selos, e o programa profético de Deus. Então nós vamos perceber que tudo isso está paralelo ao texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Inclusive, vale destacar que geralmente, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós conciliamos tanto o livro de Ezequiel, quanto o livro de Daniel, quanto o livro de Isaías, pastor, é isso? Nós conciliamos esses livros porque eles acabam se encaixando. Você passa a ter uma melhor compreensão das profecias que estão sendo apresentadas aqui no Apocalipse. Então, um vai conversando com o outro. Ou seja, a Bíblia ela não se contradiz. Muito pelo contrário, ela se completa, O que você acha no começo, você acha no fim, ali um assunto ligando ao outro. Pois bem, nós vamos notar que, como aplicação aqui para nós, Deus, ele controla toda a história. E nada acontece por acaso. Aí vai entrar naquelas questões que alguns ficam levantando, mas, peraí, se tudo que acontece é só pela permissão de Deus, por que Deus permite o mal, permite tanta desgraça acontecer? Então essas desgraças que acontecem, elas estão mais relacionadas à escolha do homem, à natureza pecaminosa do homem, do que ao próprio Deus. Deus, ele permite, Ele permite, mas tudo isso é consequência, tanto que tem um texto que vai dizer assim: do que se queixa o homem, senão do quê? Dos seus próprios pecados, Dos seus próprios pecados. Quantas coisas, notícias ruins, você liga a TV para ver um jornal, só sai sangue, é só sangue, fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, é só maldade. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um rapaz que marcou um encontro com uma menina de 16 anos, O cara já era marmanjo velho, de 40, sei lá quantos anos, e marcou um encontro com a menina de 16. Aí abordaram ele, não foi, mas não é você que é fulano de tal? E queria enfeitar ainda as pessoas como se fosse o dom da razão, certo? Então a gente vê que o mundo anda de mal a pior. Então do que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados. É isso que nós vemos. Então, nós notamos que quando nós vemos do capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ver que há aqui alguns pontos a ser observados. Primeiro, um anjo forte faz a pergunta: quem é digno? Note aqui que ele não pergunta quem é poderoso, quem é inteligente, quem é digno. Não, ele vai perguntar quem é digno. Ele não pergunta quem é poderoso, quem pode mais, quem é grandão. Não, a pergunta dele é muito clara: quem é digno? Logo, isso vai nos arremeter àquela expressão de quando aquela mulher foi pega em ato de adultério. E todos estavam prontos para o quê? Apedrejá-la. Mas daí Jesus faz uma simples pergunta: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele usa essa expressão. E o que acontece com o cenário? Vai saindo de um em um. E o interessante em observar é que Jesus, que não teve pecado, ele não atirou a pedra. Até porque, se nós pararmos para estudar um pouquinho mais aí esse contexto, nós vamos ver que se Jesus atirasse a pedra, talvez ele até pecaria. Em que sentido? Porque a lei dizia que para apedrejar teria que trazer o homem e a mulher. Então ali seria uma estratégia dos religiosos da época de tentar prejudicar Jesus. Porque se ele apedrejasse, ele estaria errado.
né? Porque o cenário vai dizer, o texto vai dizer que era para trazer o homem e a mulher, e ambos seriam apedrejados. Mas os caras são tão malandros, né? Chega lá, traz só a mulher, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver se ele é esperto mesmo. Então tá vendo aí o porquê que nós temos que tomar cuidado? Porque as artimanhas do diabo, elas são diversas. Se nós não estivermos atentos, alicerçados na palavra, aprendendo cada vez mais, nós facilmente vamos ser manipulados, influenciados a tomar ações erradas. Pois bem, aí nós vamos ver que a pergunta principal aqui é: quem é digno, né, de abrir? Pois bem, mas ninguém foi encontrado ali de primeiro momento, nem os anjos. Os anjos, que são espíritos ministradores, prontos para cumprir toda a vontade de Deus, que estão ali adorando, uns estão ali adorando, reverenciando a Deus, estão na presença de Deus, mas nem eles eram dignos de abrir o livro. Pois bem, nós vamos notar que quando olhava-se para a terra, também não havia ninguém que era digno. Por gentileza, a mídia, coloque para mim Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3 e 10. Vamos ver o que diz lá. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Né? Nós vamos notar que não havia na terra um justo sequer, nem debaixo da terra, que seriam quem? Os mortos. Né? Porque automaticamente, qual que é o poder da morte? Qual que é o poder da morte? O pecado. É o pecado, né? A morte, ela tem poder por quê? Por conta do pecado, tanto que foi o que foi ministrado aqui na nossa ceia, né? Que foi falando, não, quando chegou diante de Jesus, como que eu vou levar ele? Ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Então a morte não tinha poder algum, ou não tem poder algum sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus não tem pecado. Pois bem, aí nós vamos ver que João agora começa a chorar. O seu choro, ele demonstra o quê? Uma preocupação, porque agora cria-se uma expectativa de querer saber o que está escrito no livro, né? Desejo de ver o plano de Deus cumprido. Então João, ele começa ali agora a chorar. Nós vamos ver que nenhum ser criado pode salvar a humanidade, a não ser a pessoa de Jesus, que veio inclusive para este propósito. Pois bem, quando nós chegamos no versículo 5, há uma expressão que diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores. Aí nós vamos ver que agora brota o quê? Uma esperança. A esperança que agora começa a surgir através desta fala do anjo. Nós vamos observar que o anjo fala: não chores. Por que eu não posso chorar? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, que é o que está escrito no capítulo 5. Quando ele vai fazer referência a isso, primeiro nós vamos ver que o leão da tribo de Judá vai fazer referência à pessoa de Cristo. Quando nós olhamos em Gênesis, capítulo 49, versículo 9 ao 10, vamos ver o que diz lá, de forma breve. 49, versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? 10. O cetro não o arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Primeiro que esse termo Siló quer dizer libertador. Eu estava estudando aqui, agora fugi da memória, não lembro, eu acho que Siló, o enviado, Siló, quer dizer o enviado, né? Tanto que quando Jesus manda o cego se lavar, no tanque, na verdade de Siloé, né? Mas eu acho que deve estar coligado ali, né? Siló, Siloé, enfim, que quer dizer o enviado. Pois bem, aí nós vamos ver aqui o leão da tribo de Judá. Já começa a fazer referência desde Gênesis, que nós vemos fazer referência a respeito do leão da tribo de Judá. Pois bem, quando nós
vemos essa outra expressão aqui, a raiz de Davi, conforme Isaías capítulo 11, versículo 1, e também Romanos capítulo 1, versículo 3, se você quiser anotar aí, né? Então é Isaías capítulo 11, versículo 1 e Romanos capítulo 1, versículo 3. Eu não vou ficar lendo tudo para não perdermos muito tempo, porque o tempo já está se esvaindo. Pois bem, Cristo, ele é o descendente de Davi, a origem dele é de Davi. Então nós já vamos ver que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, e ele é aquele que venceu, que é a expressão aqui que vai fazer referência aqui nesse versículo 5, que diz que a sua vitória, ela ocorreu na cruz, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Por quê? Porque se nós observarmos que na cruz ele vence quando ele morre. Por quê? Porque ele veio para cumprir este plano, ou seja, ele veio para morrer, né, por todos nós. Ele carregou sobre si os nossos pecados e ele se entregou ali e morreu. Então ali, o que alguns pregadores começam até a dizer, e o inferno achou que tinha vencido. Será mesmo que o inferno achou que tinha vencido? Ou será que o plano do inferno era não fazer com que ele chegasse a concluir esta missão, né? Então nós vamos ver que ele vence quando ele morre, mas ele vence quando ele ressuscita. Por quê? Porque a mensagem que ele mais transmitia para os seus discípulos era: terceiro dia eu vou ressuscitar, terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas só que o engraçado é que parece que os discípulos esquecem disso, né? Parece que esquecem, porque depois que Jesus morre, bate uma bad, bate uma depressão nos homens. Eles se esqueceram, ninguém bateu mas você não lembra não que ele falou para nós que ele ia ressuscitar? Ninguém lembrou de bater do lado do outro ali e fazermos lembrar, ele vai ressuscitar, vamos esperar, gente, ânimo. Pedro estava tão numa situação aí que quando a gente olha lá em João, capítulo 21, se não me falha a memória, é 22, acho que vai dizer lá, quando ele disse até voltar a pescar. Né? Jesus chamou ele, tirou ele da pesca e falou: agora você vai ser pescador de homem. E o homem quis pescar e o povo foi junto com ele, os demais. Até que Jesus encontrou eles lá na beira da praia. Ei, vocês têm alguma coisa de comer? Não, tenho nada. Passei a noite toda aqui tentando pescar, não pesquei nada. Lança a rede à direita do barco e achareis. Lançaram lá, pois já e não podiam sustentar por causa da multidão de peixes que tinha na rede. A rede quase querendo ali se romper. Mas aí eles puxam a rede. E agora Pedro se liga, acorda para vir e fala: opa, peraí, esse aí eu conheço. Aquele que envia peixe onde não tem, só pode ser Jesus. Pois bem, aí nós vamos ver que ele é aquele que venceu. Então ele agora ressuscita, outra vitória. Ele ascende aos céus e ele é glorificado. E o texto sagrado vai dizer que lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, no qual todos os joelhos hão de se dobrar. Pois bem, nossa esperança não está nos homens, não está no governo, não está em fulano ou ciclano Beltrano. Ela tem que estar firmada em Cristo, porque ele sim venceu e garante vitória. Amém? Pois bem, então já correndo aqui, porque as horas já estão se esvaindo. Quando nós olhamos o versículo 6 e 7, João agora esperava ver o leão, porque ele fala assim: eis aqui o leão. O anjo fala assim: eis aqui o leão. Mas quando ele vira para olhar o leão, o que aparece lá? Um cordeiro. Rapaz, esperando um leão todo, parrudo, com poder, aí quando vai ver. E detalhe, mas olha o que o texto vai dizer: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. E detalhe, como havendo sido morto. Sabe o que é isso? É que a marca da missão de Jesus estava inserida nele. Querendo dizer, este que está com o texto vai dizer aqui, como havendo sido morto, essa marca ela estava carregada nele, querendo dizer: eu morri, eu ressuscitei, e agora eu vivo aqui para todo sempre. Esse é o Cordeiro de Deus que João falava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tirou o pecado? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Pois bem, aí nós vemos que
O cordeiro, no Apocalipse, ele chega a aparecer, esse nome cordeiro, aparece pelo menos 27 vezes no livro de Apocalipse. E representa o quê? Representa sacrifício, redenção, mansidão e vitória. Então, repito, a palavra, o cordeiro, o nome do cordeiro, aparece 27 vezes no livro de Apocalipse. Representa sacrifício, redenção, mansidão e vitória. E o texto vai mostrar como havendo sido morto. Por quê? Porque essa marca da missão redentora dele está inserida em Jesus. Tanto que quando Jesus ressuscita, que Tomé fica lá na dúvida, né? E daí Jesus aparece para eles ali e fala assim, ó, eis aqui, ó, a marca dos cravos. Põe a mão aqui. E ele foi lá, né? Para ver como que aquele que vive, que eu não sou um espírito, eu tenho um corpo, claro que agora é um corpo glorificado. Jesus tem um corpo ali, porque quando ele chega lá no meio dos discípulos, a porta estava como? Estava aberta ou fechada? Estava fechada. Mas só que mesmo assim, quando Tomé vai tocar nele, ele sente o corpo. Ele sente o corpo. Sou eu mesmo, Tomé, não tenha dúvida não, né? Aí nós observamos, inclusive eu estava vendo até um pregador aí falando assim, que tem gente que fala muito aí do Tomé, né, que duvidou e tudo mais, mas foi importante essa posição dele. Por quê? Porque hoje o tanto de seitas aí, de heresias que surgem relacionadas à questão da ressurreição de Jesus, se não tivesse essa parte, talvez nem reforçaria tanto a questão de comprovar. Jesus ressuscitou, ele sentiu lá o corpo, ele sentiu, ele tocou, ele comeu junto com os discípulos, ele foi visto por cerca de 500 pessoas que andaram com ele, ele ficou ainda 40 dias andando com essas pessoas. Então viram, está evidente que é o mesmo Jesus, não era um espírito, não era uma assombração não, porque senão uma outra linha aí de espírito aí já vai falar, não, era um espírito, né? Era um espírito, né? Enfim, irmãos. Então você vê que a Bíblia é tão completa, ela não deixa margem para nada. Ela não deixa espaço para nada. Pois bem, aí nós vamos ver que o texto aqui também vai falar sobre a questão dos 7 chifres, né? Como havendo sido morto, ele tinha 7 pontas. Esses 7 pontas aqui no versículo 6 se refere a 7 chifres, tá? Mas quando nós olhamos essa questão do chifre, ela representa poder e autoridade absoluta. Por ser 7, a quantidade de 7, que é o número da perfeição, então, se referindo a 7 chifres, então vai mostrar o poder perfeito de Cristo, vai mostrar a autoridade absoluta de Cristo. Pois bem, e vai dizer também que tinha os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aqui também nós vemos a plenitude, né? A plenitude do Espírito de Deus atuante aqui. Pois bem, aí o Cordeiro, ele agora toma este livro. Este é o momento em que Cristo recebe oficialmente a autoridade para executar os juízos que vão começar a ser realizados a partir do capítulo 6. Nós vamos ver que Jesus, ele não é apenas o Salvador, mas também ele é aquele que julga, ele é aquele que é o juiz. Então, aproveite hoje, enquanto o texto de João, capítulo 2, vai dizer assim: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, porém, todavia, se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem que é este? Jesus Cristo, o justo. Então aqui ele está como advogado. Mas quando nós chegamos aqui já nesse capítulo 5, nós vamos ver agora que Jesus está como juiz, como aquele que julga, como aquele que vai começar a derramar o julgamento, vai começar a abrir os 7 selos. Nós vamos notar também que o livro, esse capítulo, quer dizer, ele vai começar a concluir com a adoração dos anciãos. E que adoração é essa? Nós vamos ver que eles agora se prostram diante do Cordeiro de Deus, eles possuem harpas, eles apresentam ao Cordeiro louvor, eles têm taças nas suas mãos que representam as orações dos santos.
nós vamos ver que lá há um cântico. E qual que é o tema deste cântico? É o tema de redenção. Não teria cântico melhor senão o cântico de redenção entoado diante da presença daquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pois bem, e será que havia motivos para adoração? Havia, porque lembra que no começo mostrava João chorando? Mas agora estão todos se alegrando, estão todos jubilando, adorando a quem? A Cristo. Por quê? Porque Ele morreu, Ele derramou o seu sangue, Ele comprou homens de toda língua, tribo, povo e nação, né? E formou um reino e constituiu sacerdotes. Olha que privilégio, irmãos. E daí nós vamos notar que toda a verdadeira adoração, ela é centrada na pessoa de Cristo. A adoração, ela é direcionada àquele que veio, que cumpriu a missão, foi obediente até a morte de cruz, mas ressuscitou e vive à destra do Pai. E daí, quando nós já observamos o capítulo 5, versículo 11 ao 12, vai mostrar que agora eles percebem milhares e milhares, ou melhor, então, milhões de milhões e milhares de milhares. Versículo 11 vai falar assim, ó, que e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Aí nós vamos notar que aqui eles começam a tributar ou direcionar ao Cordeiro todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos ver que o número 7, conforme eu já mencionei, é o número que indica o quê? Perfeição. Então todo o céu reconhece a supremacia de Cristo. Esse que é o ponto de atenção. E isso deve gerar em nós um certo temor. Porque quando nós chegamos aqui não para, o pastor Tunel já me viu, está tudo certo. Não, irmão, o que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada. Mas imagina este que é o Cordeiro, que tem todo o poder, todo o domínio, toda a glória, que tem olhos para, quando fala dos 7 olhos lá, vai mostrar da onisciência de Deus. Ele vê todas as coisas, vai falar sobre a onisciência de Cristo, vai mostrar que Ele vê, Ele enxerga, Ele contempla todas as coisas. Então quando nós chegamos aqui, nós temos que tributar a Ele o louvor, a adoração que lhe é devida. E daí, inclusive hoje pela manhã, eu estava ouvindo uma rádio evangélica, e o pregador, esse pregador, ele sempre quando ele começa, ele lê o texto, e depois ele faz uma oração. E quando ele faz uma oração, ele fala para os irmãos: glorifica a Deus, porque você crê nessa palavra. Essa palavra que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então você pode glorificar, e daí o povo começa a glorificar, dar glória a Deus, aleluia. Eu sei que talvez alguém pode dizer assim: não, esse negócio de ficar mandando a glória, negócio de mandar a glória aí, não. Mas desculpe, irmão, você chegar na igreja, você não consegue dar um glória. Você tem que esperar pedir para alguém pedir para falar, você dá um glória. Eu não sei o que você deve fazer aqui. E por aquilo que pareça, eu estava ouvindo, eu comecei no carro da glória, irmão. Eu comecei a dar glória no carro, comecei a me arrepiar todo, falei: rapaz, estou sentindo a presença de Deus aqui. Não é que esse negócio de mandar dar glória, a glória desce mesmo? Aleluia. Desce, irmão. Porque o fato de alguém estar falando para dar glória, você pode dar glória, mas você tem que dar glória de fato para Deus. Sabe quando você dá o glória, não só porque alguém está falando, alguém falou, aí você deu, mas você está direcionando essa glória para Deus de fato? Senhor, eu te glorifico, te exalto, porque tu é tão bondoso comigo. Eu sou um miserável, pecador, falho, mas tu tens me guardado, me protegido, me livrado, tem provido, né? Eu fiquei muito feliz com a mensagem de domingo, porque a mensagem de domingo falou sobre a questão da gratidão. Gratidão. Eu fiquei até mastigando essa palavra, depois eu fiquei conversando com a minha esposa, eu falei: amor, a gente não agradece por nada, né? Porque imagina, por exemplo, né? A gente enxerga, mas não agradece a Deus porque enxerga. A gente fala, mas não agradece a Deus porque fala.
Em quantos que não perderam a sua voz por causa de alguma situação que aconteceu na vida? Esses dias estava eu lá no hospital, eu vi um homem aqui com a traqueostomia, né? Traqueostomia, aqui, para falar, ele tem que pôr o dedo aqui, ó, para poder falar, e mal entendi o que ele estava falando. Aí eu te glorifico, Senhor, porque eu posso abrir minha boca aqui naturalmente, não tenho poder de lugar nenhum aqui, para poder falar que Tu és grande, que Tu és bondoso. Eu estou enxergando, eu estou vendo, né? Eu estou podendo falar, eu estou podendo movimentar minhas mãos, eu estou podendo fazer coisas que outros não estão podendo, e eu tenho que agradecer pelas coisas simples. Aí eu falei até para minha esposa, eu lembro aqui, que teve um dia que eu fiquei internado, que eu passei por uma cirurgia, e eu fiquei internado lá, rapaz, foi uma luta para mijar. Não queria mijar de jeito nenhum, e a bexiga estourando, doendo, e eu querendo mijar e nada, e uma agonia, e coloca a bolsa quente, e faz não sei o que, e nada. Uma coisa simples, que você nem pensa para fazer. Eu não estava conseguindo, mas como aquilo me incomodou. E às vezes coisas simples, nós não sabemos ser gratos. Não sabemos ser agradáveis, fica esperando Deus fazer descer dinheiro do céu. Aí eu glorifico, se Deus mandar, né? Aí eu vou glorificar aqui, mas se não, irmão, glorifica a Deus, você está aqui, você está vivo, você pode glorificar a Deus, né? Então nós temos que, essa palavra falou muito comigo, né? Não só na ótica da questão da prosperidade, mas também de sermos gratos a Deus por tudo. Pois bem, e aqui eu finalizo dizendo, primeiro, o Apocalipse é um dos capítulos mais cristocêntricos das Escrituras. Por quê? Porque ele revela que o destino da história não está nas mãos dos impérios, não está nos governos, não está na força do mal, mas nas mãos do Cordeiro que foi morto e reviveu. Nós vamos observar que o capítulo prepara o cenário para os juízos que se seguem, mostrando que somente Jesus Cristo que possui autoridade moral, legal e redentora para abrir o livro selado e executar o plano eterno de Deus. Porque imagina se alguém falava assim, será que tem alguém aqui que é poderoso? Poderoso em que sentido? Se nós olharmos hoje no nosso plano terreno, nós vamos ver homens poderosos, que têm muito dinheiro, têm muita riqueza, tem homens, pessoas prontos ali para servi-lo, para fazer de tudo para ele, para matar e morrer por ele, né? Tem homens poderosos, mas diante de Cristo, Ele é o único que com apenas uma palavra a terra se derrete, com apenas uma palavra acalma a tempestade, com apenas uma palavra faz cessar as guerras, com apenas uma palavra Ele diz, ei Lázaro, sai para fora, vem cá, quero ver um homem poderoso fazer isso, não faz. Mas Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que morreu, mas reviveu, Ele tem esse poder, esse domínio. E aqui finalizamos. A resposta do céu é a adoração. E essa também deve ser a resposta da igreja hoje. Reconhecer a dignidade do Cordeiro, confiar em sua soberania e viver em fidelidade enquanto aguarda a consumação de todas as coisas. Então, esse deve ser o nosso posicionamento diante do Cordeiro que morreu e reviveu, tributando a Ele toda a glória e toda a adoração. Amém? Deus abençoe, amada igreja.